Eles vão me pagar. Principalmente a Lucy. Opa, como é que vocês estão? Então, vocês devem saber que é normal a criança fazer merda. É um instinto infantil. Meio que ela já vem de fábrica com essa configuração de fazer merda. Tanto que muitos de vocês já devem ter feito algo de errado na infância. Desobedecer aos pais, fazer birra ou coisa semelhante. Mas nada comparado a mim. E eu tenho certeza disso. E nesse vídeo eu vou contar alguma dessas histórias pra vocês. E a primeira que eu vou contar, meio que foi o mais próximo de um crime que eu já cometi na minha vida. Eu tava lá no recreio, meu primeiro dia de aula, e por sorte eu tinha feito alguns amigos e tava passando um tempinho com eles. Até que de repente, eu vejo um tijolo voando em minha direção. Por muita sorte ele não pegou em mim. Mas pô, já pensou que alguma versão do multiverso deve ter um Drake apresentando os vídeos assim? Eu olhei rápido de onde que tinha vindo aquele tijolo, e lá no fundo eu só vejo um guri, magro, dizendo coisas horríveis pra aquele meu novo grupo de amigos. E meio que aproveitando que a escola tava em reforma, tipo, tinha um monte de material naquela área, cimento, areia e o mais importante de tudo pra essa história, os tijolos. Os meus amigos meio que começaram a tacar tijolo nele. Guerra de tijolo! E de um momento pro outro, aquele meu novo grupo de amigos começou a tacar uma chuva de tijolo em cima daquele garoto, que por muita sorte, tipo, muita sorte mesmo, nenhuma pegou nele. Até que eu me envolvi demais nessa brincadeira. Brincadeirosa, né? Até que eu me envolvi demais nessa tal guerra aí. Mais um detalhe sobre mim é que eu sou horrível de mira. A um nível que, se algo tiver na minha frente, é capaz de eu jogar esse objeto longe, tipo, muito diferente da direção onde era pra eu jogar. Então eu peguei o tijolo e joguei. E acertei em cheio a cabeça do meu amigo. Merda. Eu lembro que ele ficou reclamando de dor e depois veio pra cima de mim. Só que eu só fiquei lá parado, porque, sinceramente, eu tava disposto a deixar ele me bater só pra amenizar a culpa. Resultado, 3 pontos na cabeça e 1 semana de suspensão pra mim. Eu achei que seria bem pior pro meu lado. Eu quase matei o moleque e saí de boa. A próxima história poderia sinceramente ter me deixado muitas sequelas. Papo de andar de cadeira de rodas ou coisa assim. Agora eu posso mandar a drift. Eu tava em um shopping, junto com meus padrinhos, e eles estavam meio que vendo as coisas dele. E eu tava muito entediado, a um nível absurdo. Então, em um momento, eu vi a escada rolante. Oxi, como é que tem trovão aqui? O shopping é fechado. E no momento em que eles dois se distraíram, eu simplesmente me segurei na parte de fora da escada rolante, sabe? Aqui sobe. E eu não sei o que deu na minha cabeça. Tipo, o que eu ia fazer caso chegasse lá no final? E depois de descobrir onde eu tava me metendo, eu olhei pra baixo e vi que já era uma altura consideravelmente grande pra alguém da minha idade. E os meus braços já estavam muito cansados. Mas por pura sorte, minha madrinha viu aquela cena e conseguiu me pegar antes de eu chegar numa altura maior. O que, sinceramente, foi muita sorte minha. Pô, agora eu tô percebendo, todas as histórias que eu tô contando aqui envolvem muita sorte, né? Que é isso? E a próxima história eu posso dizer que não foi totalmente culpa minha, e sim dos adultos responsáveis que me deixaram ficar perto do Pietro. Como que eu posso escrever o Pietro? Ele era o capeta em terra, ele era literalmente a criança mais maluca que eu, e eu era muito maluco. Sério, era papo de... Quando eu queria me jogar de lugares altos, ele queria fazer o GTA na cidade inteira. E nesse meio que teve uma família que sem querer deixou a casa aberta, e o Pietro, vendo tudo aquilo, simplesmente disse... Bora entrar? E eu, um ser bondoso que nunca faria mal a ninguém, topei na hora. E quando a gente entrou, a gente viu que não tinha nada de interessante. Ao menos não pra mim. Mas pro Pietro ele viu uma geladeira cheia de Danone daquela família. E naquele exato momento eu percebi que o que eu tava fazendo era muito errado. Eu literalmente tinha acabado de invadir a casa de alguém e tava literalmente pegando todos os Danones. Inclusive tava muito bom. Sim, a gente pegou os Danone e tomou. Mas depois do primeiro, eu simplesmente parei. Porque eu tava achando aquilo tudo muito errado e tava batendo peso na consciência. E pra alguém como eu, naquela época, achar que eu tava fazendo algo de errado era porque o bagulho era sinistro mesmo. Só que o Pedro continuou pegando e me falando: você não sabe o que você tá perdendo. No fim, nada aconteceu com nenhum de nós dois, então valeu super a pena. Ei, garoto. Você é o Drake Lawrence, né? Eu posso fazer com que seu sonho se torne realidade. Todos em No Red saberão exatamente quem é você.